Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos à nossa aula de catequese, percorrendo os mandamentos. Não vou fazer uma retrospectiva, porque hoje vamos explorar os dois mandamentos, o quarto e o quinto. Saímos dos preceitos que dizem respeito a Deus e vamos entrar agora nas tábuas, ou melhor, na tábua que fala sobre a ordem da caridade. Isso aí já no número 2197, ok? São extensos, mas eu vou tentar resumir e dizer onde está no catecismo, para que, se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, possam olhar, ok? Então, vamos começar pelo quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Bom, o quarto mandamento está no início da segunda tábua, indica a ordem da caridade. Deus quis que, depois dele mesmo, honrássemos nossos pais, a quem devemos a vida, os quais nos transmitiram o conhecimento de Deus. Devemos honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de sua autoridade. Esse é o significado do mandamento. Não é somente o honrar pai e mãe, mas todos aqueles que exercem algum tipo de autoridade sobre nós, como patrões, professor, pessoas assim. A igreja entende que também se aplica a essas autoridades o mandamento de honrar pai e mãe. Então, está na forma positiva de deveres a cumprir. Lembra que os mandamentos têm a sua forma positiva e negativa? O número 2199 começa especificando melhor. O quarto mandamento dirige-se expressamente aos filhos em suas relações com seu pai e sua mãe, porque esta relação é a mais universal. Ou seja, está na realidade uma certa lógica para isso. Só se você não tiver o mínimo de inteligência para perceber que você precisa, pela lógica da realidade, ser eternamente grato ao seu pai, à sua mãe. Diz respeito também às relações de parentesco com os membros do grupo familiar. Manda prestar honra, afeição e reconhecimento aos avós e aos antepassados. Estende-se, enfim, aos deveres dos alunos para com seu professor, dos empregados para com seus patrões, dos subordinados para com seus chefes, dos cidadãos para com sua pátria e para com os que a administram ou a governam. Tudo isso está implicado nesse quarto mandamento, ok? E a não observância desse mandamento traz grandes danos para as comunidades e para as pessoas. Se nós parássemos aqui, já estaríamos perfeitamente instruídos a respeito do quarto mandamento. Porém, o catecismo, ele agora quer ter um diálogo com as famílias. O que é que realmente a igreja entende por família? O catecismo expôs a doutrina do mandamento e agora vai falar um pouco sobre a família. O que é família para Deus, no plano de Deus? O número 2201 nos diz o que é a família. A comunidade conjugal está fundada no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos. Não é somente ter uma família para colocar mais gente no mundo, mas para o próprio bem da sociedade humana. O amor dos esposos e a geração dos filhos institui entre os membros de uma mesma família relações pessoais e responsabilidades primordiais. Um homem e uma mulher unidos em casamento
formam com seus filhos uma família. Pronto. É essa a definição de família da Igreja Católica. Se alguém vier para vocês dizendo que família é isso ou aquilo, ou assado, não é. Nós, como católicos, temos somente isso como definição de família. Um homem que está em união com outro homem e tem filhos adotados, não é um novo tipo de família, mas é um grupo de pessoas que estão em pares, formando ou tentando formar uma comunidade. Mas família mesmo, a igreja entende que é um homem e uma mulher unidos em casamento, com seus filhos. Tá? O número 2206 diz o seguinte: as relações dentro da família acarretam afinidade de sentimentos, de afetos e de interesses. Afinidade essa que provém, sobretudo, do respeito mútuo entre as pessoas. A família é uma comunidade privilegiada, chamada a realizar uma carinhosa abertura recíproca de alma entre os cônjuges e também uma atenta cooperação dos pais na educação dos filhos. Vocês, como família, vão gerando, a partir dos vínculos, união com todos. É tanto que vocês devem se tratar como verdadeiramente uma só carne, como nós já falávamos em outras aulas. Porque agora vocês estão interligados por esse laço. Então, todas essas questões que rodeiam a família de vocês, a questão do que é meu também é teu, heranças, bens, nossos trabalhos, nossas lutas, é por causa disso. Porque se vai gerando uma afinidade que provém dessa união. Então, ela não é mais uma desconhecida para você. Um dia já foi, hoje não. Agora, com a família, vocês estão com uma afinidade, um vínculo que deve superar tudo, a ponto de vocês compartilharem tudo, desde dores, a sofrimentos, a alegrias, não é? Por isso que as ideologias atacam isso. O número 2207 diz que a família é a célula originária da vida social. Então as ideologias do mundo pensam o seguinte: se eu começar atacando as famílias, eu vou conseguir mudar a sociedade. Por isso que nós estamos nessa luta de proteger a dignidade familiar, porque é a base da sociedade. Mas as ideologias perceberam isso também. Às vezes nós, como católicos, não percebemos, mas esses movimentos percebem. Por isso que eles querem tirar a educação cristã das escolas, da cultura, por causa disso. Atacando a base, que é a família, nós podemos destruir muitas coisas. Nós somos um país de valores morais cristãos por causa dessa herança da igreja, do cristianismo. Mas como é que eu posso tirar isso? É tirando Deus da família, do vínculo social. Então, a família é a comunidade na qual, desde a infância, se podem assimilar valores morais, tais como honrar a Deus e usar corretamente a liberdade. A família, a vida em família, é iniciação para a vida em sociedade. Desde pequeno, nós recebemos uma educação, que eu acho que em nosso caso foi religiosa, e isso norteia a nossa vida até o fim. Essa é a importância também da educação que os pais devem dar aos filhos. E o número 2209 fala mais: a família deve ser ajudada e defendida por medidas sociais apropriadas. Ou seja, é um dever também do Estado proteger as famílias. Bom, o número 2210 fala: a importância da família para a vida e o bem-estar da sociedade traz uma responsabilidade particular a esta última no apoio e no fortalecimento do casamento e da família. Então, o catecismo diz o seguinte: a política deve favorecer a família, e não o contrário, não prejudicar, deixando que uma impossibilidade de seguir as leis da igreja, como nós falávamos em outros encontros, regimes que não permitem
as famílias estarem abertas à vida, aqui embaixo ele repete, a política deve dar à família o direito de se constituir, de ter filhos e de educá-los de acordo com as suas próprias convicções morais e religiosas, que se espera que seja a católica, a proteção da estabilidade do vínculo conjugal e da instituição familiar, a liberdade de professar a própria fé, de transmiti-la, de educar nela os filhos com os meios e instituições necessárias, o direito à propriedade privada, a liberdade de empreendimento, ao trabalho, à moradia, à imigração, tudo isso deveria ser dado à família, né? E aí tem mais, na próxima página o catecismo coloca mais direitos que a família deveria receber, inclusive, olha só isso que interessante, a proteção da segurança e da saúde, sobretudo em relação a perigos como drogas, pornografia e alcoolismo. Deveria ser uma coisa normal da política do Estado promover campanhas contra isso. Nós vemos hoje muitas campanhas, por exemplo, diga não ao cigarro eletrônico, né? Maravilha, mas a igreja entende que deveria ir mais, como por exemplo até a pornografia. Lançar um programa que as crianças ficassem longe desse meio e a própria família. Como nós tivemos ano passado, não foi ou foi este ano? Não lembro. A polêmica da adultização de crianças, né? Foi ano passado. É mais ou menos nesse sentido, livrar as crianças disso, tá? O número 2214 começa falando dos deveres dos filhos. Está muito rápido ou não? Não, né? Porque o texto é extenso e hoje nós vamos ver 2 mandamentos, mas eu estou fazendo o máximo para passar o essencial, ok? No Catecismo de São Pio X é até menor esse mandamento, não tem nem nada disso, então estou dando um bônus. Bom, os deveres dos filhos. A paternidade divina é a fonte da paternidade humana, é o fundamento da honra devida aos pais, ou seja, porque nós somos filhos de Deus, vem essa função, essa autoridade do pai, da mãe sobre os filhos, porque nós também somos submissos ao Pai Celeste, tá? 2217. Enquanto o filho viver na casa de seus pais, deve obedecer a toda solicitação dos pais que vise ao seu bem ou ao da família. O catecismo cita Colossenses. Atenção, solicitação dos pais que vise ao seu bem ou ao da família. O filho tem o direito de não obedecer quando uma coisa é contrária à sua alma. É legítimo ele não obedecer. Por exemplo, se uma mãe ou um pai quer que o filho ou a filha ajude para um roubo, então o filho tem o direito de negar isso, sem cometer pecado contra o honrar pai e mãe. Os filhos têm ainda de obedecer às prescrições razoáveis de seus educadores e de todos aqueles aos quais os pais os confiaram. Mas se o filho estiver convicto em consciência de que é moralmente mal obedecer a determinada ordem, que não a siga. Serve também na escola, em leis de outras pessoas, né, que estão querendo mandar em nós. Se o seu patrão manda você fazer algo que é contra a sua fé, você pode desobedecer tranquilamente, sem pecar contra este mandamento do honrar pai e mãe. Quando crescerem, os filhos continuarão a respeitar seus pais, proverão os desejos deles, solicitarão de bom grado seus conselhos e aceitarão suas justas admoestações. A obediência aos pais cessa com a emancipação dos filhos, mas o respeito que sempre lhes é devido não cessará de modo algum, pois tal respeito tem sua raiz no temor de Deus, um dos dons do Espírito Santo. É aquilo que nossa mãe fala: enquanto estiver sob meu teto, você vai me obedecer. Mas, com a nossa emancipação,
saindo de casa, tendo nosso emprego, que não necessariamente significa você sair de casa, né? Você ainda pode ter o seu emprego, ser emancipado, mas morar com seus pais. Você pode talvez não obedecer como uma criança a sua mãe ou a seu pai, mas o respeito, o cuidado é o mesmo até o fim da vida, ok? É isso que resume bem os deveres dos filhos. O número 2221 fala dos deveres dos pais. A fecundidade do amor conjugal não se reduz só à procriação dos filhos, mas deve se estender à sua educação moral e à sua formação espiritual. O direito e o dever de educação são para os pais primordiais e inalienáveis. Vocês são os primeiros educadores dos filhos de vocês. Não é ninguém, não é a catequese da igreja, não é a escola, são vocês. E eles vão se espelhar em vocês para a vida moral e a vida de fé, tá? Então, os pais devem considerar seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. Isso já no número 2222. O pai e a mãe peca gravemente se não educar seus filhos na fé ou se tardar muito, por exemplo, o batismo do filho ou da filha, porque se entende que está expondo o filho a permanecer com a culpa original por muito tempo. Lembra? Nós vimos isso no credo. Toda pessoa nasce com a culpa original, por isso a necessidade de batizar até as crianças recém-nascidas. Agora, claro, não é assim, saiu da maternidade, já chama o padre. Pode dar um tempo, um período, mas contanto que ele tem 5 anos já e não é batizado. Então é um perigo, né? Porque ali ele já está desenvolvendo toda a batalha espiritual dele, já está começando aos poucos a desenvolver a consciência, saber o que é bom, saber o que é mal. Então não tardar a esse nível, mas antes de 1 ano, por aí já é recomendado, tá? Não passar de 1 ano, porque se expõe muito, né? Nós sabemos que esse mundo tem gente que diz assim, coloca filho para sofrer, né? A gente sabe do sofrimento desse mundo e ainda coloca filho para sofrer. Mas pelo contrário, isso é uma filosofia pessimista. É uma filosofia, diria até de Schopenhauer. Nós colocamos filhos no mundo para o céu, para merecer o céu. Eu, por exemplo, vim de uma situação conjugal irregular. Eu não fui dado à luz, eu não nasci num casamento. Então foi uma situação de pecado, mas graças a Deus que eu nasci, porque se eu nunca tivesse nascido, eu não merecia o céu, né? Então isso já se adianta o assunto do aborto, né? Que é uma grave falta, porque por mais que a criança seja colocada no mundo às forças, em aspas, mas ela tem culpa, mas ela tem alma, então tem que cuidar dessa alma, né? Então desde a mais terna infância, os pais devem educar seus filhos sob pena grave de negligência, tá bom? Número 2230. Quando se tornam adultos, os filhos têm o dever e o direito de escolher sua profissão e seu estado de vida. O catecismo coloca isso porque a igreja sabe que tem pais que quando o filho ou a filha decide por uma profissão, ou pelo sacerdócio, ou pela vida religiosa, o pai diz logo, eita, dei azar, rapaz, eu queria tanto neto, neta, e minha filha, meu filho quer ser padre, quer ser freira. Mas a igreja diz, não, é um direito dele. Você está colocando o filho e a filha para o mundo. Não pode cortar as asas, você tem que ensinar seus filhos a voar, né? Agora, claro, se você só tem um filho e ele vai ser padre, aí é que pesa, né? Porque não tem mais irmãos. Então, é uma coisa que pesa realmente. Por isso que a igreja diz no matrimônio, coloquem filho no mundo mesmo, né? Antigamente as famílias, quando um decidia ser padre, por exemplo, a mãe tinha 9 filhos e quando um ia ser padre, digamos, não fazia falta porque ia ter aquele monte de netos, né, que seguia a vida religiosa, que colocava mais gente no mundo, né? Um outro filho que ia
mas não fazia falta. Agora, por exemplo, eu sou filho único, par de mãe, e isso faz uma falta muito grande para a mãe, né? Mais do que se eu tivesse mais 3 irmãos que ficassem lá dando essa assistência, mas ela não poderia dizer assim, olha, eu não quero que você vá, porque seria uma injustiça, pois ela já tem a vida dela, eu preciso fazer a minha, né? Então, os pais têm que estar abertos a isso, né? Aí o número 2233 reforça: os pais aceitarão e respeitarão com alegria e ação de graças o chamamento do Senhor a um de seus filhos para segui-lo na virgindade pelo reino, na vida consagrada ou no ministério sacerdotal. Isso tem que ser tranquilo para os pais estarem com essa cabeça aberta, porque quem chama é Deus, né? Claro, o catecismo também reconhece que, por exemplo, tem alguns filhos, né, que não se casam, mas também não querem ser padres, não querem ser nada, né? Ali no número 2231 diz assim, olha, alguns não se casam para cuidar dos pais ou dos irmãos e irmãs, para se dedicar mais exclusivamente a uma profissão ou por outros motivos louváveis. Não quer dizer que tem que ser padre, né? Mas estes podem contribuir muito para o bem da família humana. A igreja também não tem uma restrição para isso. Às vezes são os próprios pais que querem forçar o filho ou a filha a um casamento. Diz logo, né? Não, olha, eu quero 2 netos, viu? Eu quero, arrume aí. Mas isso é algo que os pais não podem forçar, né? Se de repente a pessoa vê que não tem essa vocação do casamento, do matrimônio, que é uma coisa também que precisa ter o mínimo de senso para você saber os seus deveres, seus direitos, é um estado de vida exigente também. Então, se você não tem esse senso, nem se case, permaneça como está. Mas não quer dizer que você precisa ser padre só porque você não se casou, ou ser freira, né? Pronto. E por último, os deveres das autoridades civis. Deveres dos filhos, deveres dos pais e deveres das autoridades. Esse mandamento engloba tudo. Número 2236. O exercício da autoridade visa tornar manifesta uma justa hierarquia de valores, a fim de facilitar o exercício da liberdade e da responsabilidade de todos. As autoridades que estão acima de nós, elas são reconhecidas, elas são boas. A igreja não prega que você deve se rebelar contra presidente, prefeito, governador. Elas são legítimas para nos governar. O próprio Jesus reconhece isso quando ele diz: dai a César o que é de César, não é? Mas eles devem respeitar os nossos direitos, principalmente os religiosos. Claro, com isso eu não estou dizendo que você deve passar pano para o que o presidente faz, para o que o governador faz. Eles erram. E até, em alguns momentos, não convém apoiá-los, quando eles estão associados a ideologias políticas contrárias à fé e à moral. Mas o que eles fazem é legítimo, né? O católico ele não deve lutar para acabar com a política ou com os cargos sociais. Deve lutar para que eles andem juntos com a lei da igreja. É esse o nosso papel. É tanto que na história da igreja você vai ver reis que se tornaram santos também. Se tem na história da igreja governadores que exerceram o seu papel, dando a liberdade à igreja, né, de culto e tudo mais. Número 2238. Aqueles que estão sujeitos à autoridade considerarão seus superiores como representantes de Deus, que os instituiu ministros de seus dons. Aí vocês podem dizer, mas espera aí, então quer dizer que as autoridades é como se fosse Deus? Quem fala isso é 1 Pedro. Olha aí, ó. Subordinai-vos a toda autoridade humana por amor ao Senhor. Conduzi-vos como pessoas livres, mas sem usar a liberdade como pretexto para o mal. Pelo contrário, sede servos de Deus. As autoridades são queridas por Deus. Deus dá esse poder para que eles nos governem, mas nessa legitimidade moral. Entende? É a mesma coisa dos deveres dos pais, naquilo que é correto.
mas é querida por Deus a autoridade. A igreja não prega essa luta de classes, de querer destruir a autoridade. Número 2239. É dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade, em espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. O amor e o serviço à pátria derivam do dever de gratidão e da ordem de caridade. A submissão às autoridades legítimas e o serviço do bem comum exigem que os cidadãos cumpram seu papel na vida da comunidade política. A submissão à autoridade e a corresponsabilidade pelo bem comum exigem moralmente o pagamento de impostos, o exercício do direito de voto, a defesa do país. Aí embaixo tem Romanos: dai a cada um que lhe é devido, seja imposto, seja taxa, ou também o temor e o respeito. Só para ilustrar isso, né? Que tem gente que pensa assim, né? Se Jesus estivesse aqui, a gente não ia pagar mais conta de luz, não ia pagar mais conta de nada, nem imposto. Só que tudo isso contribui para a ordem social. A igreja reconhece. Quem quiser se aprofundar mais a esse tema, né, de doutrina social da igreja, tem o próprio compêndio de doutrina social da igreja, né, que é um livro também que fala sobre o que a igreja ensina socialmente na sociedade. Isso aqui é só um resumo, uma pincelada, tá bom? E por fim, no número 2242, o cidadão é obrigado, em consciência, a não seguir as prescrições das autoridades civis quando estes preceitos forem contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. A mesma coisa que eu falei, só está aí o número, a referência, para vocês saberem onde está, tá bom? No catecismo. Então, é isso. Ficou claro esse mandamento, né? Ficou certinho, não tem nenhuma dúvida. Hoje nós conseguimos fazer num tempo bom, meia hora de aula, né? Dá para dedicar meia hora ao outro, porque é extenso, né? Só que o principal é isso, né? Você entender que o quarto mandamento, honrar pai e mãe, se estende aos pais, aos filhos, às autoridades, a você como cidadão de bem e a seus deveres com a pátria, com a justiça, aqueles que estão acima de você, seja patrão, tudo mais, ok? Então é isso que o mandamento fala, tá bom? Se depois quiser ler em casa o texto completo, mas o resumo é isso, tá bom? Então, contra esse mandamento só se comete pecado grave quando você desrespeita seus pais numa coisa grave, não dando a assistência que deveria, ou aquilo que eu disse, né? Ou você como pai não instrui seu filho na fé, coisas assim, nesse sentido, tá bom? O quinto mandamento: não matarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Jesus, em São Mateus, estende ainda outra coisa para esse mandamento: quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Jesus coloca a intenção. Então, não é somente o não matar. Eu poderia dizer para vocês aqui, olha, quinto mandamento, não matar. Vamos para o sexto, acabou, né? Mas não é isso. Os mandamentos da igreja, sempre dentro deles se encaixam algumas coisas que estão relacionadas ao não matar. Lá, honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, tá bom? Esse é mais extenso, mas eu vou passar com vocês da mesma forma como eu fiz com o outro, né? Eu li aqui e circulei os pontos principais e vou explicando um por um, tá bom? A base é essa, 2258. A vida humana é sagrada, porque desde sua origem ela encerra a ação criadora de Deus
e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Essa é a base do mandamento. Bom, o catecismo coloca o testemunho da história sagrada. Ele vai dizer que o homem se tornou inimigo do seu semelhante com o assassinato ali de Abel pelo seu irmão. Ele vai colocando que o assassinato voluntário de um inocente é gravemente contrário à dignidade do ser humano, porque você é a imagem de Deus, Deus é o dono da sua vida, e a lei proíbe, isso. Em primeiro lugar, matar alguém. E o catecismo ainda diz mais: tal homicídio, a lei que proíbe tal homicídio é universalmente válida, obriga a todos e a cada um sempre e em toda parte. Lembra quando eu falei da lei natural, que é uma coisa universal? Tirar a vida do outro também é contra a nossa própria natureza, você matar o outro, tá? Então, proíbe isso. Primeira coisa, é pecado grave e muito grave, um crime, você matar alguém, um inocente, ok? Só que aí alguém poderia perguntar: e se for na legítima defesa? Aí o catecismo entra no número 2263. A legítima defesa das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente, o que constitui o homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acarretar duplo efeito. Um é a conservação da própria vida, o outro é a morte do agressor. Só se quer o primeiro e o outro não. Aí o catecismo está usando Santo Tomás de Aquino para explicar como convém a legítima defesa. O amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. É legítimo, portanto, fazer respeitar seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Aí embaixo é uma citação da Suma Teológica. Se alguém, para se defender, usar de violência mais do que o necessário, seu ato será lícito. Mas se a violência for repelida com medida, será lícito. Não é necessário para a salvação omitir este ato de comedida proteção para evitar matar o outro, porque antes da de outrem se está obrigado a cuidar da própria vida. A legítima defesa, além de um direito, pode antes ser um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros. Em resumo, você deve proteger toda a vida, inclusive a sua. Então, se você está inocente de algo e alguém vem lhe agredir, sei lá, com uma arma, com uma faca, e você porventura reage e acaba matando o agressor, você não está cometendo um pecado grave. Você defendeu a sua vida ali, com razão. Porque é como se diz, antes ele do que eu, não é? E ainda mais, pode ser um dever para aquele que é responsável pela vida de outros. Ou seja, um segurança, um policial. Não é pecado você ser policial. É necessário. Agora, você só não vai sair matando ladrão à vontade, né? É na legítima defesa. Que, claro, tem a regulamentação, a legislação da polícia, né, que prevê casos assim. Então, a legítima defesa, ela é aceitável pela igreja, e se você matar o assassino, o agressor, não é pecado, tá bom? E ainda mais no número 2266, o catecismo diz assim:
a legítima autoridade pública tem o direito e o dever de infligir penas proporcionais à gravidade do delito. Justifica a prisão, né? Porque às vezes nós ficamos... Tem gente que ataca isso, viu? Com a ideia de que Jesus é só amor, tem que amar o próximo, tem que soltar todos os ladrões. Mas e o ato moral? Como é que fica para essas pessoas? Porque elas estão prejudicando a sociedade. Então tem que ter mesmo a prisão, a punição. Isso, se for legítimo, moralmente bom, é justo. Entende? Não é uma falta de amor ao próximo, porque agora eu amo tanto o ladrão que eu vou deixar ele solto. Isso é contrário à moralidade do 5º mandamento. Outra coisa que entra aí é a pena de morte. Hoje se tem um debate: católico pode defender pena de morte? Sim ou não? É um debate sério na internet, que dizem até assim: será que a igreja parece que mudou a definição da pena de morte? Porque no passado podia, porque hoje não pode mais. Como é isso? Então é pequeno, para não ter dúvidas, nós vamos ler aí, tá bom? Como o catecismo fala sobre a pena de morte. Alguém pode ler, por favor? Durante muito tempo, o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, após um processo regular, foi considerado uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos, em um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. Hoje, no entanto, está cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde, nem mesmo após ter cometido crimes gravíssimos. Além disso, difundiu-se uma nova compreensão acerca do sentido das sanções penais por parte do Estado. Por fim, foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes que garantem a devida defesa dos cidadãos, sem, ao mesmo tempo, tirar definitivamente ao réu a possibilidade de se redimir. Pronto. Então, isso é o cerne. Acontecia o seguinte: uma pessoa do tempo antigo era muito perigosa para estar em sociedade, ela não sabia conviver em sociedade. Então é uma legítima defesa da sociedade se livrar daquela pessoa, porque ela está prejudicando, vamos supor, uma nação, entende? Então é uma coisa que é legítima defesa a sociedade se proteger daquela pessoa. Então, para ele, dá a pena de morte. Já foi conversado, ele não aceita, já foi dado castigo, já foi dado prisão, e ele mata gente, e prende, e solta, e mata de novo, e não melhora de jeito nenhum. Então, nós estamos nos sentindo ameaçados, né? Uma sociedade. Então, bota na cadeira elétrica aí, queima e vira um cadáver. Só que aí, isso é já mais para cá, né? No tempo já do Papa João Paulo II, o catecismo, se diz que hoje tem meios mais eficazes de afastar uma pessoa da sociedade sem necessariamente recorrer à pena de morte, como, por exemplo, prisão perpétua. Então a igreja diz o seguinte: olha, pode até ser tolerável a pena de morte, mas hoje não se precisa recorrer mais a ela, porque tem outros meios que a pessoa, quem sabe, não se converta lá na prisão, porque a igreja acredita que até o último suspiro há esperança para um criminoso, entende? Aí embaixo, isso já é novo do catecismo, não tinha não, isso foi do tempo do Papa Francisco. Olha, por isso a igreja ensina à luz do Evangelho que a pena de morte é inadmissível porque atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa. Isso foi em 2017, quando o Papa Francisco fez esse discurso aos participantes do encontro promovido pelo Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização. Consegue compreender essa questão da pena de morte? Então, ela era aplicável para esses casos que se precisava isolar uma pessoa que ameaçava uma nação inteira. Como hoje se tem meios melhores para isso, então se está mais aceitável mandar essas pessoas para prisões perpétuas, ou sei lá, joga numa ilha, deixa para lá, né, e a gente consegue se salvar. Mas era nesse sentido, tá bom? Que a pena de morte entrava, tá? A próxima coisa que o mandamento fala é sobre o homicídio voluntário. Isso no número 2268.
O assassino e os que cooperam voluntariamente com o assassinato cometem um pecado que clama ao céu por vingança. Aí ele começa dizendo: o infanticídio, o fratricídio, o parricídio e o assassinato do cônjuge são crimes particularmente graves devido aos laços naturais que rompem. Matar crianças, matar filhos, matar irmão, matar a mãe, matar o pai, matar o esposo, aumenta o grau do pecado por causa desses laços naturais. É um homicídio voluntário. E o número 2269 acrescenta: o quinto mandamento proíbe que se faça algo com a intenção de provocar indiretamente a morte de uma pessoa. A lei moral proíbe expor alguém a um risco mortal sem razão grave, bem como recusar ajuda a uma pessoa em perigo. Ou seja, você não vai matar a pessoa, mas, sei lá, vai dar uma queda que vai deixar a pessoa aleijada. Isso também é proibido, mesmo que não mate. Da mesma forma, recusar ajudar uma pessoa que está em perigo. A pessoa está morrendo, sei lá, tomando um choque elétrico, e você não vai procurar onde é que desliga. Você passa direto porque ali não é seu setor do trabalho. Isso é um pecado grave. O seu irmão em Cristo está morrendo ali e você não vai ajudá-lo. Isso é um problema, né? Então percebe que o quinto mandamento está mais amplo, né, do que matar. Ele vai entrar nisso de pena de morte, assassinato, homicídio, você também ferir o seu irmão, se inclui aí, como por exemplo duelos, né, brigas de rua, você dá murro, não matou, mas feriu. Entra tudo nesse quinto mandamento, tá bom? O próximo ponto é o aborto, 2270. Antes que alguém pense, não sei se alguém que escuta, pode, às vezes hoje falar de aborto, o povo já pensa logo que é ideologia política, né? Você não pode dizer assim: eu sou contra o aborto. Ah, tá vendo? Ó, você aí é política, de direita, você não pode, né? Sendo que está no catecismo. Eu estou falando aqui tranquilidade, eu não estou puxando o lado para nenhum nem outro, né? O aborto é proibido pelo quinto mandamento da igreja. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Hoje se tem um debate entre cientistas: quando é a concepção, é na hora, é depois, é com quantos meses, não é? A questão do embrião. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Mais embaixo se tem uma citação da Didaqué. Didaqué era aquele primeiro catecismo dos primeiros cristãos. Um texto de algumas normas lá do tempo dos apóstolos. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Uma coisa que está desde o primeiro século, não é uma invenção de agora, como alguns querem falar. 2272. A cooperação formal para um aborto constitui falta grave. A Igreja sanciona com a pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão late sententiae, pelo próprio fato de cometer o delito nas condições previstas pelo direito. Ou seja, é uma coisa tão grave que a Igreja ainda hoje pune com excomunhão pessoas que fazem aborto, contribuem para o aborto com clínicas, com ideias, com promoções dessa propaganda abortista, incorre na excomunhão da Igreja. Isso é o direito canônico que fala, não é sensacionalismo, não é nada, tá bom? Alguém pode ler aí abaixo do número 2273, visto que
visto que o embrião deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção. Ele deverá ser defendido em sua integridade, cuidado e curado, na medida do possível, como qualquer outro ser humano. O diagnóstico pré-natal é moralmente lícito se respeitar a vida e a integridade do embrião e do feto humano e se está orientado para sua salvaguarda ou sua cura individual. Está gravemente em oposição com a lei moral quando prevê, em função dos resultados, a eventualidade de provocar um aborto. Um diagnóstico não deve ser o equivalente de uma sentença de morte. Devem ser consideradas lícitas as intervenções sobre o embrião humano quando respeitam a vida e a integridade do embrião e não acarretam para ele riscos desproporcionados, mas visam a sua cura, a melhora de suas condições de saúde ou a sua sobrevivência individual. É imoral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível. Pronto, perfeito. Agora, para vocês entenderem isso, tem que ter cabeça de santo. Tá? Pensa o seguinte, a igreja diz assim, olha, você faz o pré-natal para ver como é que está o bebê, como é que está a criança. E às vezes você encontra um problema. Você eita, isso aí, olha, o médico diz logo, ó, ou aborta, ou você mesma vai morrer. Ou aborta, ou não dura um mês essa criança. Pode abortar sem medo. A igreja não reconhece isso, né? Não diz que esse diagnóstico não deve ser o equivalente de uma sentença de morte. Por que tem que ter cabeça de santo? Porque muitas vezes acontece isso. É um problema sério que a solução é abortar. Só que, como é algo moralmente errado, a mãe não concorda, porque ela é católica, não quer renunciar à sua fé, e às vezes ela acaba morrendo com a criança. Aconteceu, tem uma santa, que eu não lembro o nome dela, mas ela morreu para não deixar o filho morrer. Entende? Então tem que ser santo, porque se você não tiver um amor a Deus, você peca, você manda fazer. Se o seu amor não for muito forte, entende? A igreja não reconhece isso como um ato moral, você fazer isso. Ela diz perseverança, vamos ver até onde dá para levar. Aqui eu estou falando nessa situação, né? Porque às vezes tem, por exemplo, um aborto involuntário, né? Não era intenção de ninguém, mas a criança acaba morrendo, se sufocando no cordão umbilical, mas tem outros casos. Eu estou dizendo nesse, né? Porque muitos médicos fazem isso. Vê que deu um problema ali, já manda logo, pode abortar, senão a senhora vai morrer, né? Então tem que ter um amor mesmo a Jesus para pedir essa graça e ir até o fim com a criança. Isso é uma coisa que é delicada falar, né? Eu nunca vou ser mãe para dizer alguma coisa, eu nunca vou saber o que é ter uma criança em mim, na minha barriga, esse milagre da mãe, né? Então, às vezes alguém pode dizer, é muito fácil, o padre fala isso porque o padre não sabe de nada, não? Como quando um padre vai ensinar algo sobre matrimônio, ele diz, mas padre não casa, está ensinando o que aqui pra gente? Né? Só que tem que se entender que isso aqui, né, a doutrina da igreja, não é só fruto de um pensamento, é também, por exemplo, de gente que foram discípulos de mulheres, né, que aprenderam de mulheres. Nós, homens, não podemos viver sem as mulheres. Nem um eremita no deserto pode viver sem mulher, porque ele precisa de Nossa Senhora, ele tem que ter a devoção a Nossa Senhora Maria. Então a mulher é necessária em tudo. Então quando nós falamos algo assim, depois de escutar estudiosas, filósofas, pensamento de santas mulheres que entenderam, santas mães que entenderam o que é essa gravidade, o que é ser mãe, né? Mas depois faça uma pesquisa, eu não lembro o nome dela,
mas teve uma situação de uma santa mãe que aconteceu isso, essa questão dela ir até o fim para não abortar. E também produzir embriões humanos destinados a serem explorados não é lícito também. O próximo ponto é a eutanásia. Alguém pode ler o número 2277? Sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. Ela é moralmente inadmissível. Assim, uma ação ou uma omissão que em si ou na intenção gera morte, a fim de suprimir a dor, constitui um assassinato, gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito pelo Deus vivo, seu Criador. O erro de juízo no qual se pode ter caído por boa fé não muda a natureza deste ato assassino, que sempre deve ser condenado e excluído. Pronto. Então, o catecismo define eutanásia com pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. É também imoral, é um ato imoral você fazer isso. Da mesma forma também com doentes que estão já na sua fase final. Você dizer, desliga aí o aparelho de vovô, ele não vai sair dessa mesmo, tira aí, dá um remedinho para ele ir logo, né? Isso é um ato imoral, você matar a pessoa ali, né? Frei, mas estava sofrendo muito. É outra coisa delicada, né, que a gente fala, que a gente vê na prática, né? Isso aí estava sofrendo muito. E aí, né, como é que pode fazer? O catecismo dá uma solução embaixo. Alguém pode ler? 2278. A interrupção de procedimentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos resultados esperados pode ser legítima. É a rejeição da obstinação terapêutica. Não se quer, dessa maneira, provocar a morte. Aceita-se não poder impedi-la. As decisões devem ser tomadas pelo paciente, se tiver a competência e a capacidade para isso. Caso contrário, pelos que têm direitos legais, respeitando sempre a vontade razoável e os interesses legítimos do paciente. Pode continuar, por favor. Mesmo quando a morte é considerada iminente, os cuidados comumente devidos a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. O emprego de analgésicos para aliviar os sofrimentos do moribundo, ainda que com risco de abreviar seus dias, pode ser moralmente conforme à dignidade humana, se a morte não é desejada, nem como fim, nem como meio, mas somente prevista e tolerada como inevitável. Os cuidados paliativos constituem uma forma privilegiada de caridade desinteressada. Por esta razão, devem ser encorajados. Bom, ficou claro? Claro. Se uma pessoa vai passar por um procedimento perigoso ou desproporcional ao resultado, tipo, vou fazer uma cirurgia de risco para ver se eu vou sobreviver, mas não é certeza, é quase certeza que eu vou morrer na cirurgia. Então eu posso evitar isso e me entregar a essa aceitação da morte. Vê que, aceita-se não poder impedi-la. Não quer dizer que eu estou impedindo o paciente de viver, né? E tem que ser feito com a consciência do paciente, se tiver capacidade, e caso contrário, por quem tem direito legal sobre ele, né? Mas, da mesma forma, quando a morte é considerada iminente, o emprego de analgésicos para aliviar os sofrimentos do moribundo, ainda que com risco de abreviar seus dias, pode ser moralmente conforme a dignidade humana, se a morte não é desejada. Ou seja, cada caso é um caso. Tem que se analisar a situação, chamar alguém que possa fazer isso, né? Essa análise de acordo com o mandamento, ver como é que está a pessoa, para ver se encaixa. Eu não posso dizer assim, é um caso universal, que todo mundo vai ser desse jeito. Mas fazer o possível para aquela pessoa dar o teu conforto, recuperar-se. Mas às vezes quando é iminente, aí conversa-se com a família, se tem
toda explicação do quadro. Se o paciente tiver lúcido também pode dizer alguma coisa, ele pode dar uma opinião. Agora, o que não dá é o eutanásia, pegar lá e simplesmente desligar ou dar uma coisa sem ninguém saber, coisas assim. Existem alguns procedimentos, inclusive, que traz mais sofrimento, pacientes que estão muito mal, Isso ali, que mesmo. precisam entubar, então é conversado para não se entubar, porque aquilo ali talvez, se ele já está ali no final da vida, vai trazer mais Às vezes sofrimento. pode até acelerar, né, a morte da pessoa. Eu já escutei coisas assim. Então, o catecismo, você vê que a igreja não é simplesmente manda a norma e tchau e vai embora. Ela é mãe, ela coloca toda a explicação, toda a base bíblica, a interpretação, por que não, por que sim. Né? Ela é mãe, ela não é somente mestra, mas ela acolhe seus filhos. Tá? E por fim, o 5º mandamento condena o suicídio. Somos os administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. O suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar e perpetuar a própria vida. Só Deus é o dono de nossa vida. Nós não temos esse direito de tirá-la. Né? É uma coisa que atenta contra a lei natural. A lei natural, você quer se preservar, né? Você come para isso, para se preservar. A raça humana tem relações sexuais para preservar a espécie. Então, o suicídio é algo também contra essa lei natural. Se for cometido, 2282, com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo. A cooperação voluntária ao suicídio é contrária à lei moral. Ou seja, se alguém vai se matar porque vai dizer assim, eu vou morrer aqui em nome desse grupo, né? Que se tem esses grupos loucos de ideologias que inventam essas coisas. Então é um escândalo para servir de exemplo para as crianças. Eu vou me matar aqui, eu vou pular desse prédio com minha morte, vocês lutem mais por direitos. Também é um escândalo. E quem coopera peca do mesmo jeito. Você incentiva, você diz, não, vai mesmo, pula mesmo dessa ponte. Também é um pecado. Agora, o catecismo reconhece, isso aí embaixo, que distúrbios psíquicos graves, a angústia ou o medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura, podem diminuir a responsabilidade do suicida. Não tira a culpa, mas pode diminuir o grau, tá bom? E não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Tem um caso que uma mulher vai falar com São João Maria Vianney sobre, acho que é o marido que pula de uma ponte. Ela disse que não sabe o que fazer, que não vai talvez nem rezar porque ele estava condenado. E o santo responde: da ponte para o rio tem um espaço que se chama misericórdia. Então, naquele espaço, aquilo ali é o que vai me impedir de julgar se uma pessoa foi condenada ou não. Naquele espaço, a igreja reconhece isso, que uma pessoa numa queda pode se arrepender. E às vezes pode, né? Por exemplo, imagina um prédio desse daqui de nossa cidade, alguém que pula, o tempo, dá tempo quase uma Ave Maria na queda. Agora eu acho que é muito difícil, né? Usar Ave Maria até cair, né? Mas assim, a intenção do pensamento pode mudar, a conversão, o arrependimento pode vir, mesmo que não seja um ato formal, mas uma pessoa dessa talvez morra contrita, talvez, não estou dizendo que vai morrer. Aí entra a questão da contrição perfeita, que nós vimos na confissão, né? Que já apaga os pecados sem a confissão. Mas eu não digo que vai se salvar, estou dizendo que não se deve desesperar da salvação dessas pessoas, tá bom? O restante do mandamento vai entrando a respeito de algumas coisas que são importantes na sociedade humana, que nós vamos passar por cima. A primeira delas é o escândalo. Olha a definição do que é escândalo. Alguém lê, por favor, 2284.
O escândalo é a atitude ou comportamento que leva outrem a praticar o mal. Aquele que escandaliza torna-se o tentador do próximo, atenta contra a virtude e a retidão, pode arrastar seu irmão à morte espiritual. O escândalo constitui uma falta grave, se por ação ou omissão conduz deliberadamente o outro a uma falta grave. 2286, só esse trecho, por favor. O escândalo pode ser provocado pela lei ou pelas instituições, pela moda ou pela opinião. Pronto. A igreja acredita que uma pessoa que dá um escândalo comete um pecado grave. Nosso Senhor no Evangelho condenou esse tipo de pecado. Melhor seria que amarrassem ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Lembram? Isso está em Mateus. Então, o escândalo é esse pecado grave que você dá essa manifestação pecaminosa e leva outros ainda ao erro, tanto pela lei, pela instituição, pela moda ou pela opinião. Por exemplo, uma pessoa pode se escandalizar com um sacerdote que faça realmente algo que seja um escândalo, ou então uma instituição promova algo que seja um escândalo para as pessoas, uma moda também, né? Isso tudo pode gerar casos de escândalos que são coisas graves, né? E pode ser por omissão também, e leva vocês a uma falta grave. Então, por exemplo, que a gente, quando fala, às vezes não entende porque não tem exemplo, né? Mas esse tem. Vocês aqui estão esse tempo todinho de catequese comigo, né? Eu poderia dar um escândalo a vocês se no final eu me revelasse ateu. Eu dissesse, agora no final da catequese eu tenho uma surpresa aqui para vocês, eu sou ateu. Então eu escandalizei vocês. E como isso pode levar vocês ao pecado? Porque vocês vão perceber que por mais que uma pessoa dentro da igreja saiba falar de Deus, da igreja, ela é não crente. Então, vocês podem facilmente dizer assim, então, que somos de nós agora, né? A gente também sabe muita coisa de Deus, mas não vamos fazer esse esforço, porque nem os padres estão fazendo isso. Imagine nós. Então, levaria vocês a um escândalo maior. Outra coisa, por exemplo, como é que alguém pode ser escandalizado pela moda? Modas indecentes. Você vê, por exemplo, como acontece. Estou só citando religioso porque é o meu mundo, mas faça de conta que é o mundo de vocês também. Por exemplo, eu já vi relatos de uma irmã, uma freira, me disse assim, olha, eu fiquei perplexada, que eu vi, tem uma irmã aqui de casa que estava na praia de biquíni. Uma freira, eu mesmo me escandalizo, você não se escandaliza não? Você vê fulaninha todo dia na igreja de véu, de saia, aquela roupa cobrindo, mostrando só o rosto. Estava na praia de biquíni. Peraí. Então quer dizer que a moral muda de acordo com a região. Então na praia não é pecado, mas dentro do convento é. Então você vê que é uma moral falha isso, né? Se a minha consciência muda de acordo com o lugar, então não existe uma lei universal, uma lei natural. Tem gente que diz isso, né? Eu já falei para vocês que eu falo essas coisas, às vezes parece absurdo, né? Dizer, não, peraí, quem é que defende uma coisa dessa? Mas na antiguidade mesmo tinha pensadores que defendiam isso, que diziam que a moral ela é construída a partir da realidade. Veja também o pensamento moderno de Hegel, por exemplo, realidade dialética. A realidade ela se constrói conforme os tempos, as épocas, não há algo fixo. Então, se é assim, eu posso construir o meu valor moral de acordo com o lugar onde eu estou, não é? Se eu estou numa festa e todo mundo começa a praticar atos homossexuais, eu, por estar ali, aquilo se torna presente, lícito. Mas como aqui no convento é proibido, então não posso. Aqui é pecado. Mas se está lá todo mundo fazendo, então virou real, né? Virou. Mas tem disso, tá? Não se escandalize, não. Isso é um escândalo que é sério. O número 2290
fala sobre a temperança com as drogas, o álcool, não é? Diz que se uma pessoa põe em risco a sua segurança por causa de ingerir drogas, coisas assim. Vamos ler o número, ó, 2.290. A virtude da temperança manda evitar toda espécie de excesso, o abuso da comida, do álcool, do fumo e dos medicamentos. Aqueles que em estado de embriaguez ou pelo gosto imoderado pela velocidade põem em risco a segurança alheia e a própria nas estradas, no mar ou no ar, tornam-se gravemente culpáveis. O uso da droga causa gravíssimos danos à saúde e à vida humana. Salvo indicações estritamente terapêuticas, constitui falta grave. A produção clandestina e o tráfico de drogas são práticas escandalosas. Constituem cooperação direta com o mal, pois incitam às práticas gravemente contrárias à lei moral. Pronto, ficou claro. Eu acho que sem palavras. Drogas, excesso de velocidade, tudo isso atos moralmente ilícitos. Não aprovados pela Igreja. O número 2295 e 2296 fala sobre o transplante de órgãos. Se é conforme a lei moral, é permitido, tá bom? E é até um ato de caridade. O transplante de órgãos. Se você quiser deixar no testamento que quer doar seus órgãos, não tem nenhum problema a isso, tá bom? Embaixo, 2297 fala sobre sequestro, tortura, ameaça. Isso eu não preciso nem dizer que é pecado grave, né? Da mesma forma, mais embaixo ainda fala que amputações, mutilações, esterilizações diretamente voluntárias praticadas em pessoas inocentes são contrárias à lei moral. Esse negócio desses adolescentes ficar se cortando, não é? Cortar as veias, ficar querendo tomar seringas com drogas, essas coisas, tudo isso totalmente errado, tá? 2.300, isso aqui eu estou passando bem porque são objetivos, né? Não precisa de muita coisa, não. É só dizer, é errado, como nós vimos no primeiro mandamento, né? Heresia, apostasia, vou fazer assim, pulando. 2.300 diz que todo corpo deve ter um respeito, deve ser respeitado mesmo depois da morte. Então não se pode morrer e jogar aí no quintal, enterrar aí mesmo, sem caixão, sem nada. O corpo ele tem a dignidade, nós vimos no credo que ele vai ser restaurado ao corpo e deve ser enterrado. Mas se alguém quiser ser cremado, é permitido pela igreja. Está aí embaixo no número 2301, que diz assim: a autópsia de cadáveres pode ser moralmente admitida por motivos de investigação legal ou de pesquisa científica. A doação gratuita de órgãos após a morte é legítima e pode ser meritória. A Igreja permite a cremação se esta não manifestar uma posição contrária à fé na ressurreição dos corpos. Então, antigamente, era proibido cremação pela Igreja. Mas essa ideia amadureceu e a Igreja abriu essa exceção. Porém, que isso não manifeste uma posição contrária à fé nessa ressurreição dos mortos. Então, tipo um católico dizer, não, eu vou cremar porque eu acho que esse negócio de ressurreição da carne é mentira. Ninguém vai ressuscitar mais com o corpo, só vai ser a alma. Então se torna um pecado grave. Mas se você crema por algum motivo ou outro, né, porque a gente vai botar no jazigo da família, que só são cinzas, então a gente vai fazer isso mesmo, mas a gente é católico, né, acredita, então não se tem objeção da igreja. Agora não pode ser por essa intenção, né? Você dizer assim, eu vou desafiar a igreja agora, eu vou cremar aqui meu tio. Não pode jogar cinza, né? Não. Perfeito, bem lembrado, não pode, porque isso já entra na superstição. Tem gente que crema e joga no mar, ou joga no ar, né? Não, isso é um desrespeito. Entra na superstição, não pode. Elas devem ser colocadas num lugar de respeito, como se fosse um corpo, né? Um jazigo,
Pode ser um ambiente assim, mas não pode essas práticas de jogar cinzas, aí, né, fazer esses rituais que às vezes tem. E por fim, agora é por fim mesmo, a cólera, né, a paz e a questão da guerra. Em resumo, o catecismo diz que o tipo de cólera, desejo de vingança, é um pecado grave, não é permitido pela lei moral você nutrir sentimentos de vingança, da mesma forma como países nessa corrida armamentista adquirirem cada vez mais armas. Isso não é bom, não é bom. Porém, existe a possibilidade de uma guerra justa, que a igreja reconhece. E como é essa guerra justa? É a mesma coisa da legítima defesa. Um país está na dele e vem outro e ataca sem motivos, ou porque começou o ataque mesmo, então é legítimo o país defender e vai ser uma guerra justa. Agora começar a guerra só para ver quem é que tem a bomba atômica mais forte, não pode. No número 2309, terão algumas condições para ser guerra justa. Olha só, o dano infligido pelo agressor à nação, à comunidade de nações, seja durável, grave e certo. Todos os outros meios de pôr fim a tal dano se tenham revelado impraticáveis ou ineficazes. Estejam reunidas as condições sérias de êxito. O emprego das armas não acarrete males e desordem mais graves do que o mal a eliminar. O poderio dos meios modernos de destruição pesa muito na avaliação destas condições. Isso aqui são os elementos tradicionais enumerados na chamada doutrina da guerra justa. Ou seja, é uma coisa que tem que ser analisada nesses termos para ver se realmente é uma guerra justa. Se já foi tentado conversar, se já foi tentado resolver de outra forma e não deu certo. Bom, então, foi grande, eu sei que foi um texto extenso, mas foi preciso nós passarmos, nós fazer isso. O próximo será o 6º e o 9º. É uma tradição da igreja analisar o 6º e o 9º juntos, porque eles se referem à castidade, então não é uma invenção aqui da catequese. Essa foi, 4ª e 5ª não tem nada a ver, mas foi eu que quis juntar. Mas o 6º e o 9º, a igreja sempre analisa os dois. Que aí também vão entrar umas coisas delicadas, né? Se a gente já viu coisas delicadas nesse, como eutanásia, aborto, o próximo é que entra mesmo, porque vai entrar, mexe no sensível, né? Mexeu no sensível, parece que a gente quando mexe no comer, no beber, né? E no sexo, a gente fica todo se contorcendo na cadeira, né? Porque, claro, são, como diria Aristóteles, aquilo que é puramente animalesco, o apetite sensível do ser humano, né? A alma sensitiva. Então, vai doer mesmo falar dessas coisas, mas a ordem moral é para organizar isso, que o pecado bagunçou, né? Os mandamentos querem organizar isso, tá bom? Tem alguma dúvida? Nenhuma, né? Deu para descer? Deu. Acho que foi mais leve do que a existência de Deus naquela aula, não foi? Aquela aula eu acho que foi, até hoje eu penso naquela aula, foi muita coisa. Muito bem, então nós ficamos por aqui e até semana que vem, né? Até semana que vem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.